produção do petróleo também acabou gerando reação aqui no Brasil. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se mostrou preocupado com os impactos que a elevação do preço da commodity no cenário internacional pode causar por aqui. Nas redes sociais, o ministro disse que o Brasil não pode ficar mais refém das decisões arbitrárias da OPEP de limitar a produção de petróleo, que devemos ocupar o papel estratégico que cabe ao nosso país, reduzindo o poder desses grandes produtores de influenciar com tanta força o mercado internacional. Nesse tweet do ministro Alexandre Silveira, ele disse que para isso podemos aumentar a produção de petróleo brasileira nos próximos anos com a exploração de novas fronteiras, incluindo a margem equatorial, que o Brasil também está trabalhando para proteger as fronteiras da volatilidade dos preços internacionais e que é prioridade para o governo do presidente Lula investir na modernização e ampliação do parque de refino e fomentar ainda mais a utilização de biocombustível. Com isso, o Brasil diminuiria drasticamente a dependência internacional dos derivados de petróleo. Um anúncio aí, né, Paula, do corte de petróleo, já estimulando o governo, o Ministério de Minas e Energia, a pensar numa forma estratégica para o Brasil não depender tanto dessas oscilações, dessas flutuações. Até mesmo é interessante a gente pontuar isso, porque uma das grandes questões relacionadas ao preço do petróleo é quanto que isso impacta na bomba de combustível aqui para o Brasil. Inclusive, ontem a gente viu toda aquela sinalização sobre de primeiro aumento, depois redução do querosene de aviação. Muitos economistas já fazendo contas de quanto que isso impactaria ou poderia impactar na inflação do Brasil ao longo do ano. E aí, com toda essa discussão, né, do PPI, se vai seguir a paridade internacional, se não vai seguir a paridade internacional, abre um espaço para que essa discussão seja retomada dentro ali do Ministério de Minas e Energia e dentro também, obviamente, dos próprios corredores da Petrobras, com o presidente Jean Paul Prats, que não é tão adepto a quebrar essa paridade internacional, mas a gente sabe que ele está vinculado ao governo do presidente Lula, que tem esse desejo e não é de hoje. Exatamente, Felipe. Já existe, né, inclusive informações ali, muito de bastidores, que Lula estaria ali descontente até com algumas, né, atitudes, inclusive de Jean Paul Prats. Pode ser aí, né, que Jean Paul Prats, que tem esse lado muito técnico até, que descontenta em alguns pontos o lado político, precise aí, né, refazer, né, esse elo de confiança com o presidente Lula, podendo isso, né, ter uma dessas medidas. Mas o que a gente tem visto, e eu conversei bastante ontem, ao longo do dia, com vários especialistas aqui que passaram pela nossa programação, inclusive, né, hoje o nosso Strike ao vivo, 12h30, é sobre este tema, né, tentando entender muito mais as questões geopolíticas envolvendo, né, esses produtores, esses países que são produtores de petróleo, né, o poder e o que tem, né, na verdade, o grande cartel aí da OPEP+, em fazer o preço, em regular o preço, principalmente, mas muitos, inclusive até a Rafaela Vitória, que esteve aqui com a gente ontem, inclusive até outros, né, muitos bancos, eles acreditam que foi realmente um susto ali ontem, né, essa decisão, trazendo uma grande preocupação em relação à inflação, mas que ainda assim está dentro das projeções, porque havia, né, a gente viu que houve uma queda no petróleo nas últimas 2 semanas, ali para casa dos $70 o barril, por conta das preocupações em relação à crise bancária, que agora nada mais é do que essa correção para o patamar que estava anteriormente, podendo não ser algo que vá realmente trazer aí esse susto, né, que num primeiro momento o mercado acabou entendendo que pudesse ser aí uma pressão muito maior inflacionária e que pode ser que os preços agora, né, consigam ali ficar ali neste patamar entre 80 e 90 e não mais disparar como havia aquela grande preocupação anteriormente, né, Felipe? Vamos aguardar, mas os mercados ontem até surpreendentemente acabaram reagindo até bem em relação à notícia, né? Pois é, Paula, inclusive pelo fato de que a oferta de petróleo, mesmo com esse corte, ainda é bastante grande, né? E que também pesa, né, a favor dessa questão do petróleo, que a Rússia não está praticando preço cheio. A Rússia, por conta de algumas sanções, ela está praticando o preço mais baixo no seu barril de petróleo, mesmo vendendo para a Índia, para a China, para outros países que acabaram não tendo e não impondo sanções
para a Rússia por conta da guerra na Ucrânia, mesmo assim a Rússia ainda vende seu barril de petróleo a cerca de 60, às vezes até um pouquinho menos, $60 o barril. Nessa movimentação toda, o petróleo sai da Rússia ou vai para a China, indo para a China, distribuído entre outros países, ele ainda fica nesse patamar de cerca de 80, $90, mesmo assim não pressionando tanto o preço do barril de petróleo. Mas a gente sabe que nesse contexto todo, o petróleo que estava cerca de 85, $90 em março, caiu para cerca de 70 e poucos dólares ali agora, no final de março, e voltando para esse patamar. É apenas uma correção, mas a gente lembra também que no ano passado chegou no pico de $122. Então, essa apreensão com a escalada no preço do petróleo pode não ser, talvez, justificada, mas deixa todo mundo de orelha em pé, com uma pulga atrás da orelha ali, com cautela, para que esse preço não escale tanto e possa causar muito mais consequências, como a gente viu no ano passado. São cenários diferentes, obviamente, como você bem trouxe aqui para a gente, mas é importante não deixar que o preço escale muito. Até porque houve ali uma conversa, né, de que talvez a OPEP possa até sugerir novos cortes. Essa reunião, inclusive, que a OPEP deveria anunciar o corte na produção, ela aconteceria em junho, no mês de junho apenas. E esse anúncio ele foi feito de forma antecipada, de uma hora para outra, de forma surpreendente, como bem trouxe muitos analistas aí, falaram, olha, não era uma coisa que aconteceria normalmente. Esse anúncio deveria acontecer apenas no mês de junho. Então, nada deixa a gente pensar que a OPEP não possa fazer uma nova rodada de cortes de produção de petróleo de uma hora para outra também. E aí, reduzindo mais, Paula, poderia causar uma corrida e um preço ainda maior. Exatamente. Inclusive, viu, Felipe, tenho visto, né, e lido bastante sobre este assunto. Você sabe que a Rússia ela já está começando a usar a referência do petróleo em Dubai, né? Isso vem aí justamente de acordo, né, com algumas fontes, inclusive é uma notícia da Reuters falando, né, justamente que a maior produtora de petróleo da Rússia, ela tá, né, a maior refinadora que fica na Índia, ela é da Rússia, ela já estaria aí concordando em usar referências do preço do petróleo em Dubai numa forma de tentar driblar, né, este teto que foi colocado em $60 ali o barril. É realmente ali uma alternativa que a Rússia está fazendo, inclusive o Japão está comprando petróleo da Rússia. Esse é o tema também que a gente vai discutir bastante sobre essas questões mais geopolíticas e esses acordos, né, que acabam acontecendo comerciais, independente de situações diferentes aí nesse tabuleiro, né, de xadrez geopolítico que existe. O próprio Japão já está até importando o petróleo da Rússia e a Rússia agora tentando aí burlar algumas das alternativas para conseguir comercializar o seu petróleo num patamar maior.